Você acha que as orações realizadas no Muro das Lamentações têm a ver com lamentos? Seja super bem-vindo ao segundo episódio da série O que não te contaram sobre o Muro das Lamentações. No episódio anterior, as pessoas descobriram qual é a relação do rei Davi e do rei Salomão com o Muro das Lamentações. Também descobriram que ele está localizado em Jerusalém. E a oração que Salomão fez, Deus faz uma promessa de que os olhos dele e os ouvidos estariam atentos a todas as orações feitas naquele lugar. Hoje você vai saber qual o nome original desse lugar, qual o propósito dele e qual o motivo dele estar localizado no Monte Moriá. Shalom, shalom! Bem-vindo ao nosso canal, o canal da professora Carla Damasceno. Venha fazer parte dessa família, que é a família que mais cresce aqui no YouTube. Então se inscreva aqui, se inscreva no nosso canal, clica no sininho. Qual a importância de clicar no sininho? Muitas pessoas falam para mim, Carla, eu estou perdendo os episódios, estou perdendo a série, estou perdendo novidade do canal. Mas perde por quê? Porque não clica no sininho. Quando você clica, todo vídeo novo vai ser notificado para você no seu celular, por exemplo. E aí aproveita, curte aqui o nosso vídeo e compartilha com todas as pessoas que você quer abençoar. Hoje você vai ver qual é o nome hebraico real e você vai ver também a história por trás da história desse local ícone, né? Tanto para o povo judeu, para o povo cristão, para o povo muçulmano também. Mas antes eu quero te convidar para ir comigo nesse lugar. Esse lugar existe, ele é real. Vem comigo experimentar, né, as emoções de fazer uma oração, a sua oração ali. Vem comigo para Israel. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Em primeiro lugar, qual o nome real desse muro? Você vai entender aqui comigo que ele tem 3 nomes. E o primeiro nome deles vai até te surpreender. Porque, na verdade, em Israel, entre o povo judeu, ele não é conhecido como Muro das Lamentações. Mas ele é conhecido ainda mais como Kotel HaMaaravi, que quer dizer o Muro Ocidental. Poucas pessoas sabem desse nome, Muro Ocidental. Mas ele é chamado assim por quê? Porque ele fica exatamente na parte ocidental do templo em Jerusalém. E aí, quando você anda pela cidade de Jerusalém, todas as placas de indicação para você chegar e encontrar o caminho do muro, vai estar escrito Western Wall, em inglês, né? Ou Kotel HaMaaravi, também em hebraico, o muro ocidental, tá? Então, fica essa dica para você saber. Por que ele tem esse segundo nome agora, Muro das Lamentações, né? Por quê? Nós sabemos que, historicamente, o templo do rei Salomão, construído pelo rei Salomão, ele foi destruído e reconstruído algumas vezes, né? Esdras e Neemias, por exemplo, foram responsáveis pela reconstrução do templo. Mas, quando chega na época do rei Herodes, né, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, alguns anos antes, o grande Herodes, o grande, ele decidiu agradar o povo judeu. E aí, nessa tentativa de ser um rei que é aprovado pela nação judaica, ele pensou o seguinte, o templo de Jerusalém é o coração, né, é a mola propulsora do povo judeu. Então, se eu der uma incrementação ali no templo, o povo judeu vai ficar muito agradecido. Então, ele resolve fazer uma reforma, né? Ele resolve deixar o templo ainda mais suntuoso, ainda mais belo. E aí, o que ele faz?
ele amplia, então, essa área do templo e construindo muros de arrimo em volta dele. E um dos muros de arrimo, então, é o que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, que é o muro de sustentação do templo, que foi reconstruído, que na verdade foi reformado pelo rei Herodes. Ele ficava, então, na área ocidental do templo. Agora, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, esse templo ele foi destruído, né, pelos soldados romanos. E o templo inteiro foi à ruína, todo. Mas esse muro de sustentação do templo, ele ficou de pé, entende? Então ele tem um valor histórico também, além de bíblico, ele tem um valor histórico absurdo, né, incalculável. Portanto, esse muro que permaneceu de pé, ele fica ou ficava na parte mais próxima do Santo dos Santos, o lugar considerado o lugar mais sagrado de toda a construção do templo. Então, como algumas das orações dos judeus, né, como os judeus criaram a prática de fazer as suas orações nesse lugar, até por causa da resposta de Deus para a oração de Salomão, quando Deus responde à oração de Salomão e fala para Salomão que toda a oração feita naquele lugar ele ouviria, os judeus colocam como prática orar nesse lugar, o lugar mais próximo do Santo dos Santos, o lugar mais próximo de onde Deus falou que toda oração feita naquele lugar ele ouviria. Mas como as orações dos judeus, na sua grande maioria, elas se parecem como lamentos, e o fato do templo não existir mais dá uma aparência de uma grande lamentação feita nesse lugar. Consegue compreender comigo? Mas agora você vai entender que a explicação do nome real desse lugar vai trazer para você um sentido diferente. Porque o mundo inteiro, olhando para os judeus orando naquele lugar, dá a impressão, de fato, que eles estão lamentando pela destruição do templo, lamentando por não ter o templo reconstruído para eles poderem adorar, mas agora você vai entender o real nome que dá para você uma outra característica e identidade desse lugar. Vamos lá? O nome judaico real para esse lugar é Muro das Alegrias. Olha que contraditório, diferente de tudo o que o mundo pensa. Qual é o motivo dele ter esse real nome? É o lugar que representa a forte presença de Deus. Esse lugar representa a forte presença de Deus. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, volta no episódio 1, que você vai entender do que eu estou falando. É onde o judeu do mundo inteiro também tem liberdade de expressar as suas orações. Além das suas sinagogas, ali é a maior liberdade expressa de oração. É o lugar para onde eles sabem que os olhos do Senhor estão atentos, que os ouvidos do Senhor estão atentos, por causa da própria promessa dele, que é eterna. Ali, nesse lugar, eles podem expressar um culto ao Deus único, ao Deus vivo. Expressa também a certeza absoluta da reconstrução do terceiro templo nesse mesmo lugar. Por isso, ele é conhecido no meio do povo judeu como o Muro das Alegrias. Nada a ver com lamentação. Agora, por que Jerusalém? Para entender esse motivo, a gente tem que voltar um pouco na história, tá bom? Em primeiro lugar, você vai ter que voltar muito na história, lá na época da criação do mundo. Lá no livro de Gênesis, que em hebraico é conhecido como livro de Bereshit. Esse é o nome original desse livro, né? Bereshit, o livro de Gênesis. Inclusive, falando sobre isso, os meus alunos do nosso curso online bíblico, a quarta dimensão da Bíblia, têm uma aula, meu Deus, absurda de sensacional,
uma aula exclusiva sobre esse livro de Gênesis, dentro do nosso curso. E você também poderá se tornar meu aluno e participar, né? Ser participante dessa aula sensacional, que inclusive é a aula que os nossos alunos eles são mais apaixonados, a aula sobre Gênesis. Você pode se tornar meu aluno, você pode se tornar minha aluna, mas fique atento, porque nós abrimos as inscrições, né, periodicamente para o nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia, mas tem que ficar atento, porque ela fica aberta só 7 dias. E sempre quando elas estão abertas, a gente avisa aqui no canal, tá bom? Bom, os rabinos, eles explicam pra gente que a rocha base da criação no universo, ela está em Jerusalém. Por isso a gente volta na criação para entender isso, entende? A rocha, o princípio da criação de todo mundo está em Jerusalém. Além disso, eles também explicam que o pó da terra, que foi retirado da terra para criar Adão, também provém de lá. E muito provavelmente o Éden também se origina nessa região. E aí, se você for seguir mais na história, você vai encontrar um momento em que Deus conduz, direciona Abraão e Isaac para esse lugar. Lembra do momento ali que Isaac foi entregue por Abraão para sacrifício perfeito? Foi nesse lugar. Foi nesse lugar aí, esse lugar de Jerusalém. Mas um lugar de Jerusalém ainda mais específico, chamado Monte Moriá. O que significa Moriá? Moriá significa Makom Adonai Ire, o lugar em que o Senhor vê. Portanto, agora, se você já assistiu o primeiro episódio dessa série, acompanhou esse segundo episódio agora, você vai conectar algo poderoso na sua mente. Segunda Crônicas 7:15, em que Deus diz: os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração feita nesse lugar. Porque os olhos do Senhor já estavam abertos para esse lugar há muito mais tempo. Os ouvidos do Senhor já estavam atentos sobre esse lugar há muito mais tempo. Deus já tinha determinado que esse lugar se chamaria Moriá, o lugar onde o Senhor vê. Consegue conectar? Consegue fazer as ligações? Gente, não é de arrepiar. As conexões da Bíblia são perfeitas demais. Bíblia é apaixonante demais. É pentecostal demais. O lugar onde o Senhor vê. Vem comigo para esse lugar. Vem comigo. Vem conhecer de verdade. Vem colocar os seus pés sobre esse lugar junto comigo. Vamos embora para lá? Eu tenho um convite para você. Conhecer Israel, conhecer o Monte Moriá, conhecer o Muro das Lamentações. E agora, meus queridos, nós vamos caminhar para o último episódio da série, onde eu vou contar para você as minhas experiências no Muro das Lamentações. Antes disso, né, de você seguir para o próximo episódio, comenta aqui, deixa nos comentários do nosso vídeo o que foi mais impactante até agora nessa série para você. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e de compartilhar com todas as pessoas que você ama. Te vejo no último episódio. Deus te abençoe. Shalom, shalom.